Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte da reforma aqui do home office. Vamos lá conferir? Como eu mostrei para vocês no vídeo passado, esse era o meu home office e hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou esse lado aqui do escritório. Eu tirei essa mesa do lugar e fiz uma estante com prateleiras. No fim do vídeo passado eu mostrei para vocês que eu trouxe a mesa para essa parede, fiz meia parede verde, coloquei as duas mesas uma ao lado da outra e agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as mãos francesas para poder instalar as prateleiras desse lado da parede, fazendo uma estante. Eu comprei esse sarrafo de pinos na Leroy Merlin, ele mede 2 por 2 e ele tem 2 metros de altura. Então eu vou medir primeiro 20 centímetros para poder cortar e fazer um lado da mão francesa. Depois de terminar o corte, eu vou pegar uma lixa grão 60 e vou lixar a parte que eu cortei para poder dar acabamento. Feito isso, eu vou medir mais um pedaço, mas dessa vez com 18 centímetros. Eu vou descontar os 2 centímetros que são a largura do sarrafo. Então é assim que vai ficar. Uma peça de 20 centímetros e uma outra de 18, com essa diferença mesmo. Que aí eu vou colar uma peça na outra e depois, medindo essas peças coladas, ambas vão ficar com 20 centímetros de largura. Eu vou usar uma super cola para poder unir essas partes e vou passar a cola na madeira maior, na madeira de 20 centímetros. Depois de passar a cola, eu vou apoiar a madeira de 18 centímetros, vou verificar com a ajuda do esquadro e vou deixar secando. Feito isso, com a ajuda do esquadro, esse esquadro foi bem baratinho. Eu comprei em uma loja de utilidades e ele custou só R$ 6,90. Eu vou marcar para poder cortar a madeira que vai dar sustentação à mão francesa. É só você alinhar o esquadro em paralelo à madeira e fazer as marcações. Estou rodeando toda a madeira, fazendo as marcações, para poder garantir que o corte vai acompanhar e que vai ficar retinho. Então é só começar a cortar com a serra. Depois de cortar, eu também vou lixar com a lixa grão 60 para poder dar acabamento e tirar as rebarbas. E depois eu vou partir para o corte do outro lado. Essa peça vai ficar com 14 centímetros na parte maior. Depois de fazer as marcações, eu vou começar a cortar. É assim que deve ficar a peça. Depois do corte eu posiciono a peça para ver se está tudo certo e também vou colar ela com a super cola.
Depois de colar, eu vou aguardar alguns minutos para secagem. E com tudo seco, eu vou começar a fazer os furos para poder aparafusar os parafusos. Lembrando que você deve fazer os furos sempre com uma broca mais fina que o seu parafuso. Serão 3 furos, eu vou furar nos mesmos lugares que eu colei as madeiras com a supercola. Então eu vou fazer 9 desses suportes, 8 para apoiar as 4 prateleiras e 1 para servir de suporte para a planta, conforme eu mostrei no vídeo passado. Depois disso eu parti para a pintura, mas primeiro eu removi os triângulos que eu havia feito com vinil adesivo. Eu também comecei a desmontar as prateleiras. Essas prateleiras elas eram presas com suporte invisível, mas como eu quero dar uma pegada mais escandinava aqui no escritório, eu resolvi fazer os suportes com madeira de pinos porque eu acho que fica mais estiloso. Depois de remover todos os suportes, eu usei massa para poder cobrir todos os furos. Eu isolei a parede usando fita crepe e fazendo também um desenho geométrico. Aqui eu decidi fazer um triângulo. Depois de passar a fita, eu vou usar aquele mesmo truque que eu ensinei no outro vídeo. Eu vou passar massa corrida para que o acabamento fique perfeito. Depois disso, foi só começar a pintura. Eu estou usando a tinta verde, que eu mesmo preparei, e tem todas as proporções lá no outro vídeo. Para esse triângulo foram necessárias 3 demãos, com secagem entre elas, e depois de tudo pronto, eu comecei a remover a fita crepe. Depois de terminar a pintura, eu parti para o lado branco, que estava bem detonado. Primeiro eu lixei toda a massa que eu havia aplicado, e depois eu comecei a fazer o retoque com a tinta branca. Eu estou usando a tinta branco neve da marca Luxens. Foi essa mesma tinta que serviu de base para eu fazer o tom de verde. Então eu apliquei 2 demãos para poder ficar bem branquinho. Assim que ficou a pintura dessa parte. Eu gostei muito do resultado, ficou bem clean, bem minimalista. E agora eu vou partir para a instalação das prateleiras. Eu tenho alguns caixotes de feira que eu encontrei na rua que eu utilizo para guardar algumas coisas. Então eu coloquei eles aqui e coloquei essas madeiras embaixo para servir de altura porque eu pretendo instalar a rodinha no último deles. Eu calculei mais ou menos a altura da rodinha que eu vou comprar e coloquei uma madeira a mais que é para poder sobrar um espaço entre o caixote e a primeira prateleira. Então eu usei o próprio caixote para poder apoiar a prateleira e aí então eu marcar a altura que vai ficar essa primeira prateleira.
Frida veio verificar se estava tudo nos conformes. Então eu comecei a marcar para poder fazer os furos na parede. Depois de fazer as marcações, eu furei com uma furadeira, coloquei uma bucha e fui aparafusando os suportes na parede. E fui fazendo isso até instalar as 4 prateleiras. Eu mantive uma distância entre elas de 40 centímetros. Depois das prateleiras instaladas, foi só começar a arrumação. Esse apoio de livros foi eu que fiz e tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards o passo a passo dele. Finalizando a arrumação das prateleiras, chegou a hora de prender os cartazes com as fotos dos cachorros. Como eu ainda não tenho moldura para eles, eu resolvi, por enquanto, prendê-los com fita isolante. Então eu cortei alguns pedacinhos de fita isolante e colei eles na parede. Mas depois eu pretendo comprar umas molduras de pinos para eles. Eles têm a medida de 1:3. E assim ficou esse lado do escritório. Eu gostei muito do resultado final, gostei muito dessa pintura na parede, gosto muito também dessa aparência que o Pinos traz, desse aconchego que essa madeira traz para os ambientes. Achei que ficou super clean, embora eu tenha muitos objetos, eu consegui uma decoração bem clean, mesmo com o excesso de objetos nas prateleiras. Na parte de baixo eu pretendo instalar umas rodinhas nos caixotes. Eles vão ficar até um pouco mais alto, por isso que eu deixei essa altura, eu deixei essa margem de segurança para quando eu instalar a rodinha ele suspender um pouco. E eu vou ver até se eu consigo mais caixotes para poder colocar aqui abaixo das prateleiras. E quando for montar essa parede eu vou gravar um vídeo para poder mostrar o passo a passo para vocês. Se você gostou deste conteúdo, já deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Valeu pessoal, até a próxima!